7 horas mais 36 minutos, 7h36. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 20 de janeiro de 2026. Temperatura bastante agradável. Começamos, pelo menos o dia está começando com a temperatura agradável. Estamos chegando perto dos 20 graus nesse momento, mas a tendência é que a gente supere fácil os 30 graus no decorrer. E vai ser assim, né? Por enquanto, os próximos dias. Isso para quem aqui na nossa região já está colhendo milho safrinha, a soja, já está fazendo a colheita da soja, está vivendo um momento perfeito para isso, né? E claro, fevereiro a gente já está vivendo também expectativa, porque aí tudo se mistura. A gente vai para o plantio do milho safrinha, já começa a fazer planejamentos a médio e longo prazo para ver, já tem muitos terão aí resultados, mesmo que parcial, da safra de soja, e tudo isso vai estar fechando lá no show rural, né? E aí a gente tem um recorte, onde a gente consegue sentir do produtor rural, né? O que ele vai fazer, como ele vai se planejar, e sempre quem está lá é o Sicredi, né? Sempre com presença, sempre com grandes notícias, com investimento, com apoio ao produtor rural. Hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro e o caminho para começar 2026 com tranquilidade. No Jornal da Manhã, em entrevista, vou conversar aqui com a gerente de investimentos do Sicredi, a Maria Cristina Abreu Comar, e com a gerente PF, Raquel Leixueixe. Bom dia para vocês, muito obrigado aqui pela presença. O Sicredi está em todas as esferas, né? Porque a gente, quando começa a colocar o produtor rural, começa a trazer já o show rural, misturar assuntos, a gente já começa a ver o produtor investindo numa casa nova, e aí a importância de ter o Sicredi do lado muitas vezes, investimentos novos, enfim. E as finanças precisam estar de acordo, né? Equilibradas. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindas, podem ficar à vontade. Agradeço aqui a presença. Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes. Com certeza, o Sicredi sempre na frente, sempre acompanhando, e é uma forma, né, de a gente poder apoiar e incentivar as pessoas, né? Cuidar bem do bolso, cuidar bem das suas finanças e querer prosperar cada vez mais, né? Essa é a nossa intuição aqui. Sem dúvida não. Primeira vez aqui, bom dia. Bom dia, Alessandro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Primeira vez que eu estou aqui, é um prazer. Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui com a Raquel, falando um pouquinho mais do Sicredi, né? Uma cooperativa aí com mais de 120 anos, né, com uma solidez assim robusta, né, e a gente sempre ao lado do nosso associado, como você já começou ali falando do nosso produtor rural, né, a gente sempre começa o ano já planejando, já vendo sobre o show rural, né, a gente sempre ao lado dele. Bom, e aí entra uma questão sempre, né? A gente tem uma piada, né? Que a gente tira férias, a gente tá lá na praia vendo o cara vender um produto e começa a fazer, olha, eu poderia estar faturando tanto. Planejamento financeiro a gente sempre tá imbuído, né? A gente sempre está analisando as possibilidades e fazendo as contas, né? Quanto que isso é importante hoje, né? Eu dentro da essência do Sicredi, o Sicredi valoriza muito essa questão, né? Melhor ser conservador do que você ter muita ousadia e não ter controle, né? É isso mesmo, a gente sempre diz, né? Começar o ano no verde, né? Não no vermelho. Então a gente ter um planejamento financeiro hoje é essencial para a gente ter uma vida com segurança, né? Com tranquilidade. Então isso já começa desde o início do ano, né? Então a gente, como você disse, a gente às vezes está lá na praia, vendo alguém vender uma espiga de milho e você já fica fazendo as contas de faturamento, né? E fazendo as suas contas também, né? Porque se a gente não souber organizar as nossas finanças, do que a gente ganha e do que a gente gasta, a gente com certeza já começa o ano no vermelho, porque o início do ano, eu falei, ele é crucial. Começa, quem tem filhos, é escola, é matrícula, material escolar, IPVA, IPTU, então a gente já começa no vermelho se a gente não tiver uma reserva. Então essa é o Sicredi, ele traz muito isso para os nossos associados, né, Raquel? É esse planejamento financeiro, indiferente do valor, né, mas que a gente saiba poupar um pouco do nosso salário por mês, para a gente ter uma reserva.
Sem dúvida. Exatamente. E tem uma pesquisa, né, do Datafolha que diz que 59% das pessoas, elas afirmam que elas têm um planejamento financeiro. Mas as demais pessoas, elas não conseguem ainda fazer uma divisão, fazer uma análise do que realmente gasta e do que realmente ela precisa guardar. A gente precisa ter uma reserva financeira para uma emergência, para a realização de um sonho, para fazer uma reforma na casa, para fazer um investimento futuro, para ter uma rentabilidade, um retorno a longo prazo, né? E por muitas vezes as pessoas deixam isso de lado, pensando assim, mês que vem eu vou trabalhar, vou ter um recurso, vou ter um dinheiro, aí eu vou guardar. Chega mês que vem, a gente acaba comprando alguma coisa a mais, gastando no carro, um seguro, alguma coisa, e a gente acaba não gastando. Antecipa essa renda, né? Isso mesmo. O gasto dessa renda, né? Acaba antecipando o gasto. E o correto para nós, né? A gente se inclui também, né? A gente sempre ter uma planilha, ou nem que for uma anotação num caderno, né? Num aplicativo, né? O que a gente gastou? Né? E sempre rever também as contas, né? Porque às vezes os dias são tão corridos que a gente passa um mês e acaba não pegando um extrato da conta e conferindo aonde foi o meu dinheiro, né? E a gente tem que olhar, a gente tem que criar esse hábito de olhar. Será que precisava eu ter gasto nisso? E também pegar um percentual ali do salário. Eu falo, é indiferente. Eu sempre costumo dizer que é indiferente o que você ganha. Você não é o que você ganha, você é o que você gasta. Então, se eu ganho 1.000, eu posso guardar pelo menos um pouquinho desses 1.000. Então, assim, não precisa guardar muito, né? Mas um pouco, uma poupança, né? Eu falo assim, uma poupança programada, que faz muita diferença. Você pode colocar essa poupança programada, esse valor de investimento programado por mês. Eu falo, ir até o Sicredi e pedir para o gerente da conta fazer uma programada de 12 meses. Esse mês eu posso guardar 100, 200. O próximo mês eu posso guardar um pouquinho mais. Mas esse dinheiro, ele tem que contar como se fosse parte das suas despesas. É um investimento, né? Para a hora que você precisar, como a Raquel falou, na hora de um apuro, na hora de você precisar de uma reforma de casa, ou até a realização de um sonho, né? A realização de um sonho, quando você planeja, ele fica mais em conta. Isso está perfeito, no sentido de não é o que se ganha, né? É o que se gasta, né? Então a gente ter esse entendimento, essa compreensão, né? E que a gente não precisa comprar tudo que vê, né? Nem tudo é necessidade, né? A gente tem uma frase que a gente usa no dia a dia que ela é errada, né? Porque não existem prioridades, e sim prioridade, né? E quando você muda esse conceito, né? Que é uma prioridade. O que é prioridade? Não tem prioridade, é prioridade. Então, você passa a ter Agora, diferente, né? Realmente, tem gente que trabalha ali no limite do orçamento, só que é só tu pegar, analisar, e vocês estão trazendo aos poucos exemplos e podem complementar isso, né? Porque todo mundo, quando satura o orçamento, o que ganha, ou seja, o que ganha compromete. Você pode pedir para qualquer um do meio profissional, que é simples, você tem que buscar mais uma renda. Só que às vezes você falar em trabalhar um pouco mais, para muita gente é um absurdo, né? Trabalhar mais 4 horas, mais 6 horas. Mas eu conheço muita gente que hoje trabalha, por exemplo, de motorista. Trabalha 8 horas, trabalha num horário, sobram 4 horas ainda num período muito bom de trabalhar. Fez um curso de eletricista e presta serviços. Então tira ali 30%, 40% mais, tem um salário normal, como a maioria dos brasileiros tem, e está viajando, está vivendo coisas, vivendo experiências sem ter afogar as contas, colocar dessa forma, conseguindo essa reserva, simplesmente porque estendeu um pouquinho, conseguiu achar uma forma criativa. Um meio de planejamento que a pessoa tem, né? Com certeza. Vezes, estender um pouquinho mais do trabalho, buscar uma outra alternativa, é um meio que ele faz para ter uma reserva também. E isso é um caminho para todo mundo, né? Exatamente. E muitas vezes, não sei se talvez é cultural isso, né? Mas os associados que vão até a agência, as pessoas que a gente encontra na rua, amigos e familiares, o que a gente sempre fala, né? Buscar sempre analisar, colocar num papel, se tem planilha ou marcar o que você ganha, colocar o que você tem de gastos fixos no mês, né?
fazer uma reserva para você comprar uma roupa, você precisar comprar um remédio, alguma coisa assim, e também deixar um valor para você fazer desfrutar desse valor de uma viagem, comprar alguma coisa diferente, um sonho que gostaria de comprar, mas sim deixar também, não guardar todo o valor, porque você se acaba ficando refém do seu dinheiro, né? Trabalhar pelo dinheiro. E não é isso, a gente tem que trabalhar de uma forma que você fique tranquilo, que você sabe que o que você está pagando é justo e o que você está guardando também é justo. Então, o que a gente busca fazer? Os associados que vêm até a agência, nós conversarmos bastante sobre o dinheiro. E talvez isso falta dentro da nossa própria casa, né? Com pais, com os filhos, marido e mulher, precisa ter essa conversa para saber aonde que é o nosso limite, né? Onde a gente quer chegar, o que eu quero ter amanhã. Então, assim, a gente busca muito mostrar para o associado muitas formas dentro da cooperativa para a gente guardar. Como a Cris falou, fazer uma poupança programada. Não precisa ser um valor alto. Fazer um capital programado na cooperativa também, que o capital social é uma forma de ter um investimento, ter uma rentabilidade muito bacana, que a cooperativa ela paga os juros sobre o capital social, paga a distribuição de lucros conforme a utilização de produtos e serviços na cooperativa, fazer previdência privada, fazer outros tipos de investimento. Então, nós temos muitas linhas dentro da cooperativa onde você guarda um pouco em cada um, mas você começa a ter, sentir um orgulho por estar guardando aquilo todo mês, sentir um prazer em quando você olhar para trás e ver quanto que eu já guardei, quanto que rendeu, né? Como a Cris falou, ter o costume de olhar no aplicativo. Não é porque nós somos o gerente lá na agência que a gente vai cuidar da conta. A gente está ali para dar o auxílio, né? Mas o associado ele tem que ter o controle do seu próprio dinheiro, controle dos seus próprios gastos, né? E é interessante, é difícil começar, né? Dar o primeiro passo é muito complicado, né? Mas a gente começa a pegar gosto e foi numa sugestão dessa. Eu posso falar aqui, sou testemunha disso, que foi uma sugestão dessa de investimento que eu comecei a guardar dinheiro do Sicredi. Uma pessoa na cidade onde eu morava chegou e fez essa sugestão. Falei, olha, tem esse investimento, tem essa rentabilidade, mas o principal fator é que você pode resgatar a hora que você quiser. Parece que destravou uma coisa da cabeça. A gente sempre tinha aquela ideia de fazer uma aplicação ou qualquer coisa assim e não ter mais acesso por um longo período. E não é mais assim, né? Então, e fora que depois, quando você tem um recurso, como a Raquel falou, dá para diversificar os investimentos e a gente perceber o quanto isso começa a mudar o jogo, né? Exatamente, e não é de um valor grande. Quando eu tiver sobrando lá R$500 no mês, eu vou começar a guardar. Não é assim que começa, né? É realmente do valor pequeno, gente. É R$20, R$50, R$100, mas ter o hábito e guarda R$100 em cada investimento, vai se tornar os 500. Mas você vai estar trabalhando com 4, 5 tipos de investimentos, fazendo com que a sua probabilidade financeira futura, nossa, lá na frente a gente consegue fazer uns simulados bem bacanas. O associado que queira ir na agência, a gente consegue passar para ele, onde ele visualiza onde ele vai chegar. Isso é interessante, né? Linhas de consórcio, é uma forma, né, Raquel, muito bom. A linha de consórcio de economizar, de você guardar, né, o dinheiro e realizar um sonho e pagar à vista e sem juros. Exatamente, é onde eu quero chegar, né? E muitas pessoas pensam que amanhã eu guardo, mês que vem eu guardo, quando sobrar, esse mês foi apertado, eu tenho conta para pagar. Muitas pessoas vão até a gente e a gente ouve isso, né? Esse mês não vai sobrar nada. E o que eu sempre sugiro, gente? Pegou o salário, quanto que eu vou guardar? Vou guardar R$100 por mês? Vamos guardar 100, pelo menos guardou. Aí agora o resto se organiza. E evitar um pouquinho de fazer mais novas contas, né? Conhece, como você comentou antes, porque muitas vezes fica muito fácil, né? Em vez, eu usei um truque, tudo é psicológico, né? Eu usei um truque que eu coloquei a minha aplicação, por exemplo, que eu guardo como uma conta. Então eu, em vez de antecipar uma dívida, eu antecipei a minha aplicação. Calma, gente, que o estúdio tá normal, tá? Só. E logo a gente vai estar transferindo de estúdio. E aí vai mudar, mas desabou a base aqui, né? Como diria o Faustão, muita coisa acontece ao vivo, né? Exatamente. Isso. Mas nós precisamos sim, Cunhasque, ter o hábito, nos organizar, né? Cuidar com esse começo de ano agora, IPVA, IPTU, escola, seguro. Então, assim, pode sentar lá com a gente consegue alinhar e ver o que o associado consegue fazer,
né? Então isso é gratificante ver que você começou com o pé direito, ano de 2026, fazendo esse tipo de investimento, né? E assim também, né, Raquel? Toda a segurança que o Sicredi traz, né, uma instituição com mais de 120 anos de história, de solidez, de segurança que apresenta para todos os associados e toda a nossa comunidade, né? Pedir, né, que quem tenha dúvida, que vá até as agências, quem estiver nos ouvindo, né, que a gente faça um planejamento para as pessoas, para os associados, de como começar a guardar, como a Raquel disse, né? Hoje nós temos equipes especializadas, desde quem vai fazer uma poupança até quem é um poupador um pouco mais arrojado. Nós temos as equipes todas preparadas para atender os associados e está dando esse direcionamento, né? A função do Sicredi é essa dentro da comunidade, né? É fazer com que a comunidade ela cresça junto com o Sicredi. E uma forma da gente crescer é a gente guardar um pouco. A gente tem que guardar, que nem você mesmo disse, né? Separar as contas, né? Separe a conta do que você vai gastar com o que é preciso e o que você vai guardar para uma emergência, para realizar um sonho, para caso a gente precise lá na frente, né? A gente não se preocupe e tem, né? De onde tirar. É isso, e lá no futuro isso vira um sonho, né? Em pouco tempo, porque a vida vai estar passando muito rápido, né? Muito rápido. E, cara, a gente precisa de manutenção hoje. Um simples vai trocar os pneus do carro, né? Quando chega, demora, mas quando chega, né? Dependendo do quanto que você roda, né? Quando chega o momento, é aquele custo que você... Ou uma oficina, qualquer coisa, né? Aí que tá. E quando você tem o dinheiro, me parece que é mais fácil de você conseguir, você paga mais barato em quase tudo. Uhum, com certeza, pagando à vista, se você tem o dinheiro, você paga bem mais em conta, né? E é diferente, lógico, quando você tem um planejamento, olha a diferença, assim, que eu quero que vocês comentem, porque é difícil as pessoas entenderem como usar o cartão. Que momento, né? Agora, vamos supor assim, você tem uma situação, já tem uma reserva boa, surge uma oportunidade, por exemplo, da viagem, dos sonhos lá, que você vai poder parcelar em 12 vezes e essa viagem vai acontecer ano que vem. Então, assim, eu acho que aí é um caminho sustentável para usar o cartão, porque você vai pagar sem juros e aos poucos, sem comprometer, né, até o valor guardado, trabalhando como uma pequena despesa. Só que você consegue fazer isso porque as pessoas não entendem que dá para fazer isso com aquilo que você tem poupado, guardado, né? Exatamente. A utilização do cartão, ela é muito boa mesmo. Mas a gente precisa estar muito ciente da forma e dos gastos que a gente faz, porque é muito fácil, né? Eu saí nossa, dá 2 passos, tem uma loja, tem um comércio, tem algo legal na vitrine, algo que eu gostaria de ter na minha casa, uma roupa nova, um calçado novo, mas sempre fazer análise. Ou aquele dia, passa reto. Pensa primeiro, analisa antes de comprar, porque muitas vezes a gente só passa num impulso, compra, deixa guardado, acaba não usando, e essa conta, a gente vai comprar no crédito, mês que vem vai estar lá pra gente pagar de novo, e assim vai indo. E querendo ou não, a gente acaba utilizando o nosso limite do cartão em coisas supérfluas, vamos dizer assim, coisas não necessárias no momento. Então, por isso que a gente fala assim, quando for algo, vamos pensar no sentido assim, é algo que eu estou realmente precisando? É aquela emergência que a gente comentou antes, que é necessária agora para mim ficar parcelando no cartão, porque eu penso assim, o limite do cartão de crédito é algo para uma coisa, uma emergência, uma troca de pneu. Eu quero me programar para a viagem do ano que vem. Então, é uma forma de poupar, porque eu estou pagando ali. Muitas vezes a gente consegue pagar em 10 vezes sem juro, então isso é muito bom. Em vez de eu pegar de uma vez, marcar uma viagem em cima da hora e querer viajar, eu vou gastar o dinheiro que eu não tenho. Né? E se eu me organizar para ano que vem, é com certeza que eu vou ficar mais tranquila, ficar com o bolso mais tranquilo, né? Sem dúvida nenhuma. E que é uma questão de disciplina, né? Exatamente. É disciplina. É disciplina. É uma forma da gente se organizar. Cuidar muito com os pequenos detalhes, com os pequenos gastos, as lives, compras pela internet. Sempre olhar a fatura, talvez, antes de comprar. Realmente eu estou precisando disso, né? Não comprar no imediatismo, né? Deixar para outro dia, analisar realmente o que eu estou precisando, né? E como você disse, só complementando, você falou de uma viagem, né? E realmente, né, Raquel, usar no que vai nos trazer prazer. Às vezes, né, vou tirar nós mulheres, né? Que eu acho que
acaba gastando um pouco mais do que os homens, né? Em questão de lives, em questão de passar, dar uma volta na avenida e já sair comprando, recebe muito condicional. Então eu falo assim, vamos ver aonde a gente precisa. Será que não seria muito mais prazeroso eu estar fazendo uma viagem e passar num cartão e ir com toda a família do que às vezes gastar todo dia um pouquinho? Isso é planejamento também. Então vamos ver aonde, o que vai fazer realizar mais um sonho. Eu comprar todo dia um pouco e acabar com o limite do meu cartão, ou às vezes eu realmente gastar em algo que vai trazer prazer e eu vou estar com a minha família, vou estar com os amigos, né? Então é questão de planejamento, é questão da gente sentar e analisar o que faz sentido para mim. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que saber o que eu gasto, o que eu tenho, porque hoje eu compro algo R$100, amanhã mais R$100 jogo no cartão. Só que o R$100 de hoje, o 100 de amanhã, ele vai aumentando, na hora que eu vejo já usei todo o meu limite. Então assim, daí eu já fico sufocada, não consigo pagar, né? O cartão, eu falo, é um dos melhores meios de compra para mim, Maria Cristina, que eu acho. Só que a gente tem que saber comprar com ele. Eu tenho que saber que se eu entrar no juro do cartão, para eu sair é muito difícil. Então, a gente tem que fazer compras conscientes, né? Sem dúvida nenhuma, gente. Planejamento. Planejamento financeiro é tudo, tem que começar, não é fácil. Só para finalizar, eu lembrei agora que eu estava olhando no aplicativo da Sicredi e apareceu numa parte do extrato lá o que eu gastei com coisas, com saídas aqui ou ali, né? Tinha um nome lá, eu esqueci agora, mas tipo, era gastos, praticamente gastos desnecessários, né? E reparei que quase toda semana, uma ou duas vezes eu ia no mercado e acabava trazendo sempre um pouco a mais do que precisava. Então, eu vou ter que me disciplinar ali, porque senão fica sem controle, né? A gente vai e quando eu olhei no extrato que a gente tinha feito, principalmente chega dezembro, tudo fica gostoso, tudo fica maravilhoso, a gente sempre compra mais. Então, a gente acaba comprando coisas sem nenhum tipo de necessidade. Isso é para todo mundo, assim, é questão que a gente tem que se controlar, não tem como. Quero agradecer aqui a gerente de investimentos do Sicredi, Maria Cristina de Abreu Comar, e a gerente PF, Raquel Leixo, e dizer o seguinte, que parabenizar a Sicredi, tá? Porque a Sicredi é uma das poucas que vem aqui para dar conselhos, né? Ajudar a gente a se preparar, sugerir. Teve os problemas recentemente de golpes e tal. A Sicredi veio aqui, né? E sempre orientando. E isso aqui é um serviço de utilidade pública, né? Então é muito legal, uma das poucas cooperativas que eu vi fazer isso nesse sentido, principalmente quando se fala da questão financeira, porque geralmente é sempre tentando, a maioria tenta vender alguma coisa, a Sicredi está orientando. Isso é demais, gente. Obrigado vocês, um grande abraço e uma ótima terça-feira. Cunhasque, agradecemos muito o convite, gostamos e estamos preparados para estar passando essa orientação, para associados ficarem mais cientes, ficarem mais confortáveis, e o que a gente faz, né? Sempre para tentar fazer com que as pessoas consigam crescer na vida, ter investimentos, crescer o seu patrimônio e poder olhar para trás e falar assim, ainda bem que eu passei no Sicredi, as pessoas me orientaram de certa forma, né? E fazer um convite para os nossos associados. Nós estamos com uma linha agora fantástica, com 30% de desconto em qualquer consórcio, qualquer modalidade de consórcio, nas taxas de administração. Então, assim, é algo assim excepcional agora, que de pé direito vamos começar 2026 com as linhas de consórcio, justamente para fazer os investimentos. Vamos pensar em investir. Eu quero comprar uma casa daqui tantos anos, eu quero trocar meu carro esse ano que vem. Então, passa na agência, a gente vai estar passando para vocês, fazendo simulado, procurando a melhor carta disponível e convidar os associados também para fazer investimento. Nós temos linhas de poupança, o Sicredi Invest, fundos de investimento, então estão todos convidados. Tá chegando Luciane Reolon na sequência e daqui a pouco eu volto às 11 com a Tati. Você acabou de ouvir